que matou o Paulo ou foi o Paulo que matou o Adriano? Porque encontraram em cima do corpo do Adriano a arma de fogo. A arma de fogo que causou a morte dos dois. E o Adriano era o dono da arma, ele tinha posse de arma. O que é que aconteceu? Domingo, ninguém ouviu mais falar, nem no Paulo, nem no Adriano. Eles sumiram. Domingo, segunda, terça-feira, ontem, alguém chega no sítio e encontra o corpo dos dois. Quem foi que chegou lá no sítio e encontrou os dois mortos? Um policial militar que namorava há 10 anos com o Adriano. A primeira pessoa que encontrou os dois mortos foi um policial militar que há 10 anos namorava, era praticamente casado com o Adriano. Isso mesmo, um policial militar que namorava com o Adriano. Não tem que se admirar. Já estavam 10 anos vivendo uma relação estável, sem nenhum problema. A polícia de Timon tem 2 suspeitos desse crime. Um deles, é claro, é esse policial, né, que era companheiro há 10 anos do Adriano e que possivelmente tenha chegado lá, viu o namorado com um menor, achou estranho, achou que era um caso, alguma coisa e matou os dois. É uma primeira linha de investigação. Mas tem uma segunda pessoa também. Por que o policial é o primeiro suspeito? Porque foi o primeiro a chegar, a reconhecer o local e encontrar os corpos. E ele é suspeito porque já mantinha um relacionamento com esse Adriano há mais de 10 anos. Olha, o Adriano é jovem, 34, 35 anos de idade, bonito, muito bem quisto lá em Timon, era boa praça, cabeleireiro famoso, era bem relacionado, né? E a principal linha de investigação é que o crime trata-se de uma dupla execução. Quem chegou no sítio matou um e matou o outro. E a arma do crime era do Adriano, ou seja, a própria arma dele acabou servindo para matá-lo. É uma motivação possível, porque vão tentar descobrir. Nenhuma das vítimas tem passagem pela polícia, nem o garoto e nem o cabeleireiro. A nossa repórter Ana Paula Barreira conversou com o delegado, que é responsável pelas investigações. O que é que tem nessa história, hein, Ana Paula? O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Timon, no estado do Maranhão. O cabeleireiro Adriano Pereira da Silva, de 34 anos, e o adolescente Paulo Roberto Sartutino, de 13, foram encontrados mortos no povoado Cabeceira da Inhuma, onde fica o sítio do cabeleireiro. Para a polícia, o crime possui características de execução. A gente está trabalhando todas as hipóteses. Logo que a gente chegou à cena do crime, imaginou numa situação de homicídio seguido de suicídio. Só que o trabalho da perícia, muito bom lá, levou a gente a acreditar mais na possibilidade de se tratar de 2 execuções. Uma terceira pessoa poderia ter chegado ao local lá e executado as 2 vítimas. O que chama a atenção é que elas estão com tiros na nuca, né? As 2 pessoas. A gente está tentando apurar se havia alguma desavença de uma terceira pessoa com um dos 2 e que foi lá para acertar as contas e executar os 2. Nenhuma pista por enquanto, nenhum suspeita. A gente já tem algumas pessoas, chegaram novas informações, a gente faz até um apelo para quem tiver qualquer informação, a gente garante o anonimato e diante dessas novas informações que chegaram hoje, a gente já está vertendo para uma nova diligência. Segundo informações, o sítio fica dentro de um condomínio fechado e o pai de Paulo Roberto é o caseiro do local. O Adriano tinha um costume de ir até lá para poder descansar. Ele foi no último domingo com a intenção de voltar na segunda. E como não deu mais notícias, o seu companheiro resolveu ir atrás. E chegando lá, ele encontrou as vítimas sem vida. O cabeleireiro estava ao lado da arma que ele possui registro e o adolescente estava na entrada da residência. Ouvimos vários parentes ontem, durante toda a tarde, início da noite. Hoje já ouvimos mais pessoas, inclusive estou com uma ali aguardando para ser ouvida. Comecei a oitiva dela e vim aqui conversar com vocês para toda informação que a gente puder colher e ajudar nessa investigação. Uma coisa que as pessoas estão perguntando, qual que era a relação das vítimas?
O Adriano, ele tinha uma propriedade lá no local. Já o rapaz, o Paulo Roberto, o Adriano, ele frequentava lá aos finais de semana, passava 1, 2 dias. Já o Paulo Roberto, ele morava lá no povoado. E, às vezes, ia prestar algum tipo de serviço lá na casa do Adriano, uma capina, consertar um encanamento, algo assim. Conforme a gente conversou com familiares, era raro até o Paulo Roberto ir ao local. Ele foi poucas vezes lá. Os familiares não quiseram gravar entrevista. Eles têm uma suspeita, mas vão aguardar o resultado do laudo pericial para se pronunciar. Testemunhas estão sendo ouvidas e a Polícia Civil agora investiga a motivação e a autoria do crime. Foi encontrada realmente uma arma no local do crime. A gente acredita que essa arma tenha sido utilizada para matar as 2 vítimas, mas como pela cena do crime é muito pouco provável que tenha sido um dos 2 que atirou e depois se matou lá. Então, o laudo, o resultado do laudo vai sair nos próximos dias e vai ajudar a elucidar esse caso. Com certeza, o pessoal da perícia faz um trabalho fantástico aqui. O perito esteve lá, tirou muitas fotos, fez muitos levantamentos lá e o laudo dele vai ser fundamental para a gente esclarecer esse caso. Lá em Timon não se fala em outra coisa. Esse rapaz aqui, o Adriano, era muito querido lá, um famoso cabeleireiro. Esse menino, dizem até que a última vez que ele foi visto foi domingo, cuidando de um cavalo lá do sítio. Quer dizer, ele frequentava. A maior suspeita, e é isso que a polícia pisa em ovos, para não dizer tudo de uma vez, mas a gente tem informações, o pessoal fica dizendo as coisas para a gente no WhatsApp, é o seguinte: esse policial que não teve o nome revelado, esse policial militar lá de Timon, todo mundo em Timon já sabia que há 10 anos ele tinha um caso, morava, eles viviam juntos, não tinha nenhum segredo mais. E aí, qual é a história que corre, né? É que possivelmente, não estamos dizendo, possivelmente, ele chegou lá, viu o Adriano namorado com esse rapaz dentro de casa, um garoto de 13 anos, teria tido um ataque de ciúmes, pegou a arma do Adriano e matou os 2. E depois teria voltado e disse, olha, eu fui o primeiro a encontrar o corpo. É uma história que corre, mas tem uma segunda pessoa também que é suspeita de ter praticado. A gente pensava que tinha sido o Adriano que tinha matado o menino e depois ser matado. Inicialmente seria um suicídio, mas não é. É um duplo homicídio e o policial foi muito comedido aí em dizer que as providências estão sendo tomadas, mas não tem jeito, né? Agora, esse policial que tinha um caso com ele, certamente é o pivô da história, não tenha dúvida, né? Até porque foi ele que encontrou os 2 corpos inicialmente. Foi a primeira pessoa que chegou no local. Não vamos também aqui dizer que foi ou que não foi, né? Nós estamos apenas colocando a versão policial dos fatos.